Bom, vamos então hoje aqui tratar sobre um dos temas que nós temos falado ultimamente. Estamos aí às vésperas da Semana Santa e o foco da Sexta-feira da Paixão, obviamente, é a cruz. E nós entendemos pela palavra de Deus que a cruz, ela é o que une as pessoas. A cruz, se você entender, não a cruz como um objeto, obviamente, mas o que ela representa, e você crer naquilo que aconteceu ali, então você vai ter a condição de colocar as suas armas, os seus argumentos, colocar as suas barreiras, as suas muralhas, tudo ali ao pé da cruz, baixar as suas armas, as suas defesas, não é? Começa com um colocando ao pé da cruz o seu ego, colocando ao pé da cruz o seu eu, o outro vê o exemplo, e aí então é incentivado pelo exemplo a fazer a mesma coisa. Então, quando nós estamos ao pé da cruz, aí é que a verdadeira união, a união no sentido máximo, acontece na vida do casal. A união de corpos, uma só carne, de mente, um só pensamento, a união de alma, que é o sentimento. Você ama essa pessoa e ela é a única para você, não tem outra para você, você não está procurando mais ninguém fora do casamento. E a união de espírito. Então é um espírito, uma alma, um corpo, uma mente. Como que isso acontece? Essa união a ponto dos dois se tornarem um só. É quando os dois estão unidos com Deus. Nós vamos ver isso num texto aqui, em João 17. Você vai ver ali Jesus fazendo uma oração por mim e por você. Diz assim, lá no versículos 20 e 21, está dizendo assim, ele diz: e não rogo, Jesus está orando ao Pai e falando, não rogo somente por estes, pelos seus discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então Jesus estava orando pelos discípulos dele, que estavam com ele na altura, os apóstolos. Mas não só por eles, ele estava orando por aqueles que haveriam de crer no futuro, quando ouvissem a palavra. Então você que hoje crê em Deus porque você ouviu a palavra, ele orou por você. Então ele está orando por nós. E ele diz, mas para que todos estes que creem, sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja aqui, isso é muito profundo. Vamos ver aqui as pessoas que ele está mencionando neste versículo. Começando no início, ele fala, para que todos sejam um. Quem são esses todos? Quem são esses todos? Todos os que creem. Todos os que creem nele. Não é todo mundo, porque não é todo mundo que crê em Jesus. Mas todos os que creem nele. Então ele está orando por todos os que creem nele, para que sejam um. Quer dizer, que haja união entre os que creem. Como tu, ó Pai, aí ele fala do Pai, tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Quer dizer, ele está dizendo que assim como ele, Jesus, é um com o Pai, Pai, Filho e Espírito Santo são três em um, assim também nós que cremos nele, venhamos entrar nessa trindade.
nós também sejamos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ou seja, através da fé em Jesus, nós entramos na família de Deus. Nós somos inseridos na família de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus através de Jesus. Então, somos um com Ele. Pense nisso. Você ser incluído na família de Deus. Você poder chamar Deus de Pai. Poder chamar Jesus de irmão. Não só de Senhor, mas de irmão. E aí ele conclui dizendo no versículo, ele fala: como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quem que é o mundo aqui? Quem é o mundo? O mundo são os que não creem nele ainda. O mundo, você esposa, cujo marido não crê, não é? Você marido cuja esposa não crê ainda. Se você se tornar um com Deus e entrar para a família de Deus, então o seu marido ou o seu cônjuge que ainda não crê em Deus, que é mundo, está no mundo, não crê em Deus, olhando para você, possa crer também em Jesus. Quer dizer, Jesus é real porque eu vejo na vida da minha esposa, eu vejo na vida do meu marido. Esse é o caminho para você salvar a sua família. Esse é o caminho para vocês se tornarem um como casal. Primeiro, vocês serem inseridos na Santíssima Trindade. É um esvaziamento, né? Você tem que se esvaziar de si mesmo. Eu penso assim que para eu ser uma com Deus, para eu ser inserida aqui nessa oração de Jesus, para eu fazer parte de eles sejam um em nós, eu não posso ser a Cristiane. Eu não posso ter o meu ego, eu não posso ter a minha forma de ver, o meu jeito, porque eu não vou conseguir ser um com Deus. Então, para eu ser uma com Deus, com o meu Senhor, eu tenho que me esvaziar de mim, de quem eu sou, que é uma pessoa falha. Todas nós aqui, todos nós sabemos o quão falhos nós somos, que nós não sabemos de tudo, que o nosso jeito não é o melhor. Por mais que a gente fale assim, não, eu penso assim, mas você muitas vezes se depara com erros que você cometeu por causa dessa forma de pensar, desse seu jeito, né? Quantas vezes a gente que fala muito, né? Você que é como eu, você gosta, você fala, você não é muito de pensar antes de falar, você vai e fala, né? E você se gaba disso. Não, eu falo mesmo, eu sou uma pessoa sincera, eu não guardo nada, e aí você fala coisa que você não devia falar. Então, para eu ser uma com Deus, que é o Criador do universo, que sabe tudo, que vê tudo, que vê dentro, fora, dos lados, todos os ângulos, para eu ser uma com Ele, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou. Então, há um esvaziamento. Jesus se esvaziou na cruz. A cruz foi foi o ápice, né? Porque ele já tinha se esvaziado só de vir aqui, porque ele estava no céu, estava bem. E o que ele pede de nós não é para a gente ir para a cruz. Ele não pede a gente para fazer o mesmo, mas ele pede para a gente se esvaziar. Ele pede para a gente ser um. Ele fala aqui, né, que eles sejam um em nós. Então, quer dizer, eu tenho que ser uma com Renato, nós dois temos que ser um com Deus, nós temos que ser um. Como é que a gente vai ser um com Deus? A gente vai ter que deixar muita coisa.
A gente tem que deixar. E é isso que ele fala de você carregar a sua cruz, né? Todos os dias você se esvaziar. Então, por exemplo, às vezes você tinha um jeito no seu casamento que, por exemplo, você não era de conversar, e você começa a conversar. Você fala assim, não, tá bom, eu vou me comunicar, nós vamos conversar. Tá, você fez alguma coisa ontem e hoje. Eu não posso ser a mesma Cristiane de 22 anos atrás. Eu não posso ser aquela pessoa que mudou. Eu não posso mais. Eu sou outra pessoa. Desde que nós resolvemos nossos problemas, nós não paramos mais de mudar, de nos esvaziar. Até hoje. Então, quanto mais a gente vai se esvaziando, a gente vai ficando cada vez mais menos nós e mais igual. E é isso que Deus faz também na nossa vida. Então, a cruz, ela se resume em uma palavra, que é sacrifício. A cruz representa sacrifício. Jesus se sacrificou, ele se deu. Por quê? Por que ele teve que morrer na cruz? Sem entrar aqui em grandes detalhes, mas para resgatar a nossa vida, para que Deus pudesse nos inserir na família dele, para que nós pudéssemos ser filhos dele, ele teve que abrir mão do único filho. Não diz o versículo bíblico mais famoso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu único filho. O seu filho unigênito quer dizer o único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, Deus tinha um filho, Jesus. Ele queria ter todos nós como filhos. Mas como nos ter como filhos se os nossos pecados nos separam de Deus? Então, para resolver o problema dos nossos pecados, ele ofereceu o filho dele como substituto do pagamento pelos nossos pecados. Ele pagou os nossos pecados, ele pagou a nossa dívida. Então, quando nós cremos nele, nós somos perdoados e somos inseridos na família de Deus. Ou seja, Deus sacrificou o único filho para ter milhões de filhos. A cruz é o sacrifício. Quando você vai para a cruz, que também é fazer o seu sacrifício, a Cristiane falou, esvaziar, né? Jesus se esvaziou na cruz. Quando você vai para a cruz e deixa lá o seu eu, o seu jeito, os seus achismos, o que eu acho, o que eu penso, você sacrifica o seu eu, então você se torna um com Deus. Não existe eu em nós. Não existe, você não pode ser um com Deus, como ele falou, para que eles sejam um como nós somos um. Não dá para ser um com Deus se você permanecer sendo o eu, o seu ego. Você tem que sacrificar o ego para se tornar o nós com Deus. Assim como no casamento. Não dá para ser nós, não dá para ser uma só carne se você defender o seu ego, o seu jeito até o fim. Não tem como. O fim do egoísta é a solidão. O fim daquele que não quer dar o braço a torcer, aquele que não quer sacrificar o seu jeito por algo maior e melhor, o fim dele é acabar sozinho. Amém? Se você valorizar o seu casamento mais do que você valoriza os seus jeitos, então você vai sacrificar os seus jeitos pelo seu casamento, porque você vai entender, não, eu com ela, eu com ele, nós somos muito melhores juntos do que eu sozinho. Tem que passar pela cruz. É por isso que a terapia do amor é considerada a reunião
segunda maior reunião, a mais importante reunião da igreja. Porque a terapia do amor, ela ensina a gente a ter um relacionamento a dois. O relacionamento a dois, ele é uma representação do relacionamento com Deus. Então, o que acontece aqui, está acontecendo aqui também. Então, não dá para você estar bem com Deus, ter um relacionamento bom com Deus e estar mal aqui. Não dá. Se aqui não está bem, aqui não está bem. Por mais que você pense assim, não, Deus, eu não tenho problema com Deus. Não, porque aqui não está bem. Porque isso aqui está falando daquilo que às vezes Deus está usando o casamento para falar para você, para mostrar para você, está apontando para você um problema que você tem, um problema que machuca ele, que atrapalha a sua fé, que está comprometendo a tua salvação. E que muitas vezes você mostra aqui, no relacionamento. Então, Deus, Ele revela muitos problemas, Ele está falando com você. É que você não está querendo ouvir, mas Ele está falando, Ele tem falado com você. Ele tem mostrado para você, isso aqui você tem que tirar, isso aqui você tem que eliminar, você tem que trabalhar nisso aqui, você tem que reconhecer isso aqui. Ele tem feito. Porque Ele sabe, Ele conhece a gente. A gente não se conhece. Então, a gente se esvaziar é aqui que começa, né? Você começa a se esvaziar aqui no relacionamento, você vai ver que o seu relacionamento com Deus vai melhorar também. Você vai começar a fazer o que Deus está pedindo de você. Então, a cruz nos chama a isso, sacrifício. Isso é uma lei universal. Mas quando o assunto é relacionamento e nós e Deus, a gente quer o resultado sem o sacrifício. Esse é o problema do ser humano. Sempre procurando uma forma de cortar, né, de economizar o sacrifício. Eu posso ter uma coisa boa sem um custo alto? Se alguém te prometer isso, provavelmente é golpe. Não tem jeito. Não tem como escapar. Se houvesse como escapar, Deus teria escolhido um outro caminho para salvar a humanidade que não envolvesse o sacrifício do Filho dele. Você está procurando um caminho, eu quero arrumar um caminho de salvar meu casamento, mas ao mesmo tempo manter os meus jeitos, o jeito que eu gosto de ser. Não tem como. Ou você vai sacrificar o seu eu para ter o nós, ou você vai sacrificar o nós para ter o eu. Escolhe, qual que você quer? Você quer o eu? Sacrifica o nós. Você quer o nós? Sacrifica o eu. Não tem jeito. Os dois não dá para ter. Compreendeu? E você, solteiro, não caia na besteira de se envolver com uma pessoa que não entenda isso, que não seja uma com Deus ainda. Porque aí você vai entrar numa luta que outros aqui estão travando hoje para resolver. Não entre em relacionamento com alguém que não tem relacionamento com Deus, a não ser que você queira passar aí anos lutando por esse casamento, tá bom?